Eis-nos chegados a mais um relatório do nosso silêncio. Cumpre-se o inventário, percorremos os 4 cantos do nosso silêncio, a miúdo magro, e demos com alguns cadáveres, alguns quesitos, outros anónimos, outros nossos conhecidos, e não pudemos deixar de esboçar um sorriso. A primeira vez que os encontramos, no sofá, meio esqueléticos, meio reconhecíveis, havia qualquer coisa naquela expressão que nos fazia recordar o seu antigo eu. E estavam ali frente à televisão, a televisão que não se desligou, e que é uma espécie de homenagem a uma frase do homem do século XXI. O homem tornou-se o adorno da máquina, um cadáver sentado num sofá, a morte ocorreu-lhe de uma certa maneira. Não nos interessa aqui especificar o labor da morte, ela aconteceu, ela fez o seu trabalho, não sei se mais elaborado, se mais subtil, se mais apressado, seja como for, estou em condições de dizer uma morte que não ficará para a história. Não há nada ali, começando nos pés e indo até ao crânio, que nos faça ganhar o impulso para escrever qualquer coisa. Naquela morte vi algo que nunca tinha visto. Há um cadáver sentado num sofá, a televisão não para. Sim, aquele morto, igual a tantos vivos. Se bem que o vivo ainda tem aquela esperança de que aquilo não passe de uma ficção e que seja um apiadeiro para outra coisa. Aquele morto, mais tarde ou mais cedo, com a ajuda do tempo ou de terceiros, abdicará daquela posição. A televisão já está a repetir aquilo que disse noutros episódios. Ou então é a morte que nos clarificou aquilo que sai da televisão. Não passa de um refrão de tontos e que só enobrece a cena. É uma forma de entronizar o desespero. Um dos epítetos de Dioniso, deus do vinho, da loucura, da comédia, da tragédia, era o senhor dos pântanos. E na comédia das rãs, de Aristófanes, há uma parte que se faz um elogio a Apolo, um deus contrastante. Há uma fronteira, há um ponto de contacto entre Apolo e Dioniso. No entanto, se pensarmos Apolo como deus da lira, Dioniso, deus do vinho, da comédia, tragédia, etc., etc., e da orgia, apressa-se para dizer, não esquecer, que só é construída devido às canas que nascem no pântano. Eu sou o senhor dos pântanos. Há uma espécie de redenção da cana ou do pântano. Convém aqui salientar que aquela música atribuída a Apolo, clara como a água, parte do pântano. Sem pântano não havia lira, não havia música. Convém clarificar isto. A televisão finalmente abdica das suas legendas encantatórias, revela-se enquanto refrão esgotante e estupidificante, só que já não tem que ir ao limite para parecer uma coisa que não é. É um ritual de encantamento, como se ganhasse consciência de si próprio e consciência da sua proeza, acabou por matar aquela pessoa, fosse em diminuindo. Ao diminuir a sua pomposidade, revelasse também a fragilidade de si próprio. Porque a partir do momento que a máquina definhar, parece que o propósito da máquina era aprisionar aquele homem. É um propósito como qualquer outro. É um propósito como qualquer outro. Do outro lado, o homem deixou-se aprisionar, tinha escolha. Durante muito tempo pensou que estava em aberto. Há sempre a possibilidade de sair daquela posição de espectador. O tempo passou e afeiçoou-se a essa posição. Esperava, via o mundo daquela janela cheia de luzes, a televisão. Quem diz a televisão diz um ecrã qualquer. Habituou-se ao conforto desse sofá literal ou figurado, a vida passou, morreu naquela posição. Nem sequer teve tempo para se pôr na horizontal. Como abdicou do mundo exterior, não cultivou laços, ou aqueles que tinha romperam-se, e não houve mãos vindas de fora que o ajudassem a assumir a horizontalidade própria do morto. Só que o tempo vai esculpindo em nós a morte. A morte sempre esteve cá, é como se fosse uma espécie de semente. Vai crescendo até que toma conta da vida. Recordo-me de uma frase presente no livro Alice no País das Maravilhas. Já não me recordo qual foi a personagem que a proferiu,
É uma ideia engraçada, à falta de melhor expressão. Alguma coisa como isto. O gato não responde porque responde sempre a mesma coisa. O gato é aquele gato que aparece e desaparece. Em tempos teve alguma força, eu acho que estava mais ou menos interiorizada. Se respondemos sempre a mesma coisa, não vale a pena falar. Por exemplo, o woke, ou certas pessoas da esfera pública, celebridades, responde porque responde sempre a mesma coisa. Caso tivesse de responder outra coisa, não saberia o que responder. O woke, para o gato do livro da Alice no País das Maravilhas, é uma figura risível. E ele só não responde porque responderia a mesma coisa. Mas fica estupefacto. O gato não respondia porque responde sempre a mesma coisa e a maioria de nós responde porque responde a mesma coisa. Se tivéssemos que adaptar as palavras à situação, então não saberíamos dizer nada, revelaríamos a fragilidade do discurso, o seu aspecto inacabado e a efemeridade da certeza. Até ao próximo apiadeiro.